Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar agora o nosso curso de hidrostática e nesse primeiro módulo nós vamos aprender um pouco sobre o teorema de Estevão. Então, antes de entrarmos no teorema de Estevão, vamos definir o que vem a ser a hidrostática, o que ela estuda, né? Então, como o próprio nome diz, hidro é água e estática é repouso. Então a hidrostática vai estudar, de forma geral, todos os fluidos que estão em repouso, podendo ser a água, gases, etc., desde que estejam em repouso. Então, só por uma questão de curiosidade, nesta imagem nós observamos o Mar Morto. Esse mar é localizado no Oriente Médio e é um lago enorme formado pela água com o maior teor de sal do planeta. No Mar Morto, a densidade da água salgada é muito grande e a pessoa flutua sem nenhum esforço físico. E nessa aula nós vamos entender por que isso acontece. O primeiro assunto que iremos abordar nesse curso é a definição de massa específica. A massa específica é definida como sendo a divisão da massa pelo volume da substância. E ela é uma grandeza da substância. E o que isso significa? Significa dizer que cada corpo possui um valor específico de massa específica. A água tem um valor específico, o ferro tem um valor específico, e etc. E a unidade de medida são as seguintes: no sistema internacional, quilograma por metro cúbico, e a unidade usual geralmente é o grama por centímetro cúbico. E se quisermos relacionarmos a unidade usual com o sistema SI, basta fazer essa conversão de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. E o processo inverso, basta dividir por 1000. Outro conceito importante é o de densidade. A densidade é definida como sendo a massa dividida pelo volume do corpo. Então, quanto menor o volume do corpo, maior será a sua densidade. E quanto maior o volume do corpo, menor será a sua densidade. Então, a densidade ela é uma grandeza característica do corpo. Então, nessa imagem aqui, nós temos dois blocos. Um bloco que tem uma maior quantidade de matéria, o bloco à esquerda, e um outro bloco com uma menor quantidade de matéria. Repare que os dois possuem o mesmo volume, porém, como o do lado esquerdo tem maior quantidade de matéria, maior quantidade de massa, a sua densidade será maior que a do bloco da direita. Agora, uma pergunta que eu faço a vocês, e peço que vocês reflitam um pouco, é sobre por que o navio não afunda, né? Repare que o navio é um objeto enorme, mas por que ele não afunda, se ele é tão pesado? Então, a resposta para isso é que um objeto oco pode ter uma densidade muito diferente da massa específica do material que o compõe, como, por exemplo, o navio. Embora a massa específica do aço seja maior do que a massa específica da água, a densidade de um navio é certamente menor do que a da água. Então é por isso que o navio não afunda. Então, continuando no assunto sobre hidrostática, outra definição aqui é de pressão. Então, a pressão nada mais é do que uma grandeza física que vai representar a distribuição de uma força aplicada em uma determinada superfície. Só que essa força não é qualquer tipo de força. É a componente da força vertical. Então, a pressão é definida como um componente da força perpendicular à superfície dividido pela área. E essa força é a força cuja componente é a vertical. A unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, que equivale a 1 Pascal.
Continuando o nosso assunto aqui sobre pressão, temos dois blocos idênticos, isto é, ambos possuem a mesma massa e o mesmo volume, porém deve-se notar que o bloco A exerce uma pressão maior que o bloco B. Isso se deve justamente porque a área de contato do bloco A com a superfície branca é menor do que a área de contato do bloco B com a superfície branca. Nesse outro caso aqui, temos que esse rapaz aqui, o Fakir, né? Ele está deitado, né, nesse amontoado de pregos e repara que ele não se fura. Isso também se deve à pressão, porque subir um prego provavelmente furaria a pele do Fakir. Porém, quando você tem muitos pregos, o peso é distribuído e a pressão em cada prego se torna muito pequena. Um outro exemplo aqui é o da bota e do sapato alto da mulher. Repare que, como o sapato alto da mulher tem uma menor área de contato, a pressão será maior do que o da bota. E por último aqui, temos o exemplo de uma pessoa segurando lá pelos dois pontos. Observe que o lado de menor área vai exercer a maior pressão do que do outro lado. Então, pessoal, antes de iniciarmos o teorema de Estevam, a demonstração do teorema de Estevam, vamos ver aqui um experimento bem interessante. Então, eu vou passar aqui para vocês. Então, observem que no orifício superior, a água jorra com menos velocidade que no orifício inferior. Então, pode-se verificar que quanto maior a profundidade ou altura do líquido, o fluxo de água atinge uma distância maior. Isso vai ser explicado pelo teorema de Estevam. Finalmente, nós vamos deduzir o teorema de Estevam e ele determina a pressão em um ponto qualquer no interior de um fluido. Então, imagine um fluido aqui e vamos destacar dentro desse fluido uma porção de líquido de massa M, altura H e base superior e base inferior iguais de área A. Então, na porção de cima desse elemento de massa M aqui, temos uma pressão. A pressão é exercida pela coluna líquida de cima. Então, nós temos que essa força aqui, F1, pode ser calculada da seguinte forma. F1 vai ser igual a P1 vezes A1. Lembrando que A1 é igual a A. De modo análogo, na parte inferior do fluido, existe uma força de intensidade F2, que está sendo aplicada nessa porção inferior do líquido de massa M. E essa força F2 é calculada como sendo pressão P2, pressão da coluna líquida inferior, vezes a área A2, que é igual a A. Agora vamos deduzir o peso da porção do fluido. E a dedução é bem simples. Basta lembrar que o peso é massa vezes a gravidade, a massa é densidade vezes volume. Como o volume é a área da base vezes a altura, então temos que o peso fica a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade. Mas como no eixo vertical, aplicando a segunda lei de Newton, temos que a aceleração é zero, então o somatório das forças no eixo Y é zero. E levando em consideração que nosso eixo está orientado para cima, temos que P1 vezes A mais DGH menos P2 vezes A igual a zero. Lembrando que P1A, como nós vimos, é a força F1, DGH é o peso da porção do fluido, e o P2A é a força F2. Então, como o fluido está em repouso, o somatório das forças verticais é zero. Então, isso significa dizer
que a força F1 somado com a força peso menos a força F2, esse somatório vai dar zero. Então, pessoal, continuando aqui com o teorema de Estevam. Então, novamente, vamos considerar um copo de água e vamos tentar calcular o valor da pressão em um ponto genérico desse copo de água. Isso é muito fácil de ser calculado, né? Então, vamos considerar o P, pressão em ponto qualquer no interior. Pressão PA, que é a pressão na superfície do líquido. Nesse caso, a pressão é a pressão atmosférica. E podemos relacionar isso com a altura H, simplesmente usando o teorema de Estevam. Então, a pressão P1 é a pressão atmosférica, é a pressão que é exercida na superfície do líquido. E esse termo DHG é a pressão da coluna líquida que está acima do ponto P. E esse P2 aqui é o que nós queremos calcular, que é a pressão no ponto P. Então, só rearranjando aqui, temos que a pressão em qualquer ponto no interior do líquido é igual à pressão atmosférica, mais densidade vezes a gravidade vezes a altura. Lembrando que a pressão atmosférica é esse termo aqui, P1. E esse termo DHG é a pressão da coluna líquida que está acima do fluido. E algo muito interessante é que se você tomar qualquer ponto da mesma altura H, vemos que a pressão sempre será a mesma. Vai ser pressão atmosférica mais densidade vezes a gravidade vezes a altura. E com isso, nós encerramos o teorema de Estevam, que nada mais diz do que a diferença de pressão entre dois pontos da massa de um líquido em equilíbrio é igual à diferença de profundidade multiplicado pelo peso específico do líquido. Então, até mais, pessoal, e boa tarde.